Então, pessoal, a gente vai aqui para a última aulinha da diabetes que a gente tem, que é a doença cardiovascular e a relação dela com a diabetes em si, em pacientes com diabetes. A gente vai ter 4 pontos nessa monitoria, né? Que a gente vai começar com a introdução, estratificação de risco, investigação e manejo e prevenção. A introdução, por que a gente fala bastante, né, de doença cardiovascular e diabetes? A gente tem que pensar que é uma das doenças, uma das complicações mais prevalentes na diabetes, né? A pacientes com DM2 têm 2 a 4 vezes mais chance de desenvolver uma doença coronariana e AVC e 1,5 a 3,6 vezes mais chance de morrer devido a essas complicações. Então é algo bem significativo que difere, né, a pessoa com diabetes ou sem. A insuficiência cardíaca, doença arterial obstrutiva periférica, complicações musculovasculares também estão relacionadas. Estima-se que, em geral, o DM2 reduz a expectativa de vida em torno de 4 a 8 anos, mas dependendo muito de como é o manejo dessa diabetes no paciente, né? Aqui, pacientes com... isso é muito interessante você pensar, né? Que a diabetes mellitus, ela é uma complicação em si do paciente cardiovascular. Então, pacientes com diabetes mellitus que não tiveram infarto agudo do miocárdio e pacientes que já tiveram, mas não têm diabetes, têm o mesmo risco cardiovascular, né? Então, você pensa que uma pessoa que já teve um infarto tem o mesmo risco de ter um risco cardiovascular que uma pessoa que tem diabetes mellitus. Então, é bem interessante você pensar assim, né? A prevenção das complicações cardiovasculares não pode ser limitada ao controle da hiperglicemia. Tem estudos dizendo já que só o controle da hiperglicemia não altera muita coisa, assim, desfecho cardiovascular na diabetes. Então, tem que fazer um manejo bem abrangente, assim, tanto de lipidemia, obesidade, pressão arterial, porque é uma doença sistêmica, né? Então você tem que tratar todos os pontos para não ter um problema. Não necessariamente é só diabetes, a diabetes só é um fator que piora, né? Bom, por que a gente começa sempre com a estratificação do risco cardiovascular, né? Então, ela é a primeira etapa na avaliação cardiovascular. Você sempre deve fazer ela assim para você saber o porquê que você, o que você vai fazer depois, porque é importante para definir alvos de perfil lipídico, alvos de pressão arterial, se você usa antiagregante plaquetário, se no caso AS, se você usa clopidogrel. Então, tudo isso daí você tem que fazer pela estratificação do risco cardiovascular. Então, o que é a estratificação do risco cardiovascular, né? Ela tem uma classificação, que são classificados em risco baixo, intermediário, alto e muito alto. Isso aí é dependente de algumas coisas que a gente vai falar agora, que é o que considerar nessa estratificação, né? Primeiro, idade, que a idade é um fator bem importante, porque quanto mais idade você tiver, mais risco cardiovascular você vai ter, né? Fatores de estratificação de risco, que eu vou passar depois bem certinho quais são cada um, e esse é muito importante saber quais são. Aterosclerose subclínica, né, que é importante também. Você vai ter que fazer exames talvez de imagem, vai ter que fazer exames de cálcio para saber como tá. Se é subclínica, porque não tem nada afetando ele, não tem nenhum sintoma, nenhum sinal que está ali, mas ele pode ter esse problema, né? E a doença aterosclerótica clinicamente significativa, que é a DACS, a gente vai falar bastante desse daí, porque ele por si só já estratifica você num risco muito alto. Aqui, então, a tabelinha aqui de você categorizar a pessoa com baixo, intermediário, alto e muito alto, primeiro você tem que pensar na idade, né? Se você tiver homens abaixo de 38 anos, mulheres abaixo de 46 anos, sem nenhum fator de risco, que não tem nem esses dois aqui, fatores de estratificação de risco, ou aterosclerose subclínica ou DACS, não tem muito risco, então ele seria classificado como risco baixo. Intermediário seria a mesma coisa, numa idade intermediária, mas sem outros fatores. E o alto seria com FER e ATS, né? Aterosclerose subclínica e fatores de estratificação de risco. E muito alto é a DACS por si só. Então ele já teve algum problema, ele já está classificado como muito alto aqui. E também é qualquer idade, né? Mas aqui tem que ser uma idade mais avançada com fatores de risco.
Bom, fatores de estratificação de risco. Eu coloquei alguns aqui, se vocês quiserem dar uma pausada e dar uma lida, o que vocês quiserem fazer aí, isso é muito importante, porque aqui é onde você vai estratificar se ele é intermediário ou alto. Isso você vai ver que vai ter muita complicação lá na frente em questão de tratamento. Então, aqui os principais, né? Idade, duração do diabetes, síndrome metabólica, hipertensão arterial, tabagismo, tem problemas renais, então tudo aqui vai colocar ele naquela estratificação. Aterosclerose subclínica, né, HTS, isso aqui, quando que ele vai ter essa aterosclerose, né, meu Deus. Quando o score de cálcio coronariano for mais que 10, ou placas no ecodoppler, vocês vão ver isso bastante na vascular. Angiotoma de coronários com placa, índice tornozelo braquial, vocês vão ver muito também na vascular. E aneurisma de aorta abdominal. Então, sempre que você tiver esses daqui, você vai classificar a pessoa como alto já aqui. Doenças ateroscleróticas clinicamente significativas são as doenças já estabelecidas, né? Então, aqui a gente pode ver que é um infarto agudo do miocárdio, angina estável, angina, IAM prévio, AVC isquêmico, revascularização de carótidas, coronários ou membro inferior, doença arterial obstrutiva periférica ou amputação de membros inferiores, isso que você vai ver bastante também na questão vascular, e doença aterosclerótica com obstrução acima de 50% em qualquer território vascular. Então, se você tiver isso daqui, você já classifica o paciente com diabetes em muito alto risco, né? Só ela por si só. Bom, calculadoras, que a gente fala bastante, né? Existem diversas calculadoras para calcular. Tem no site do ARRA, do ACC, ele tem a própria calculadora. Você não precisa fazer muita coisa, não. Eles já dão um passo a passo lá, eles já dizem fatores de estratificação de risco, se tem ou não, se já é DACS. Se tiver DACS, já vai classificar com muito alto risco. Ele já vai dizer qual estatina você tem que dar, como você tem que tratar esse paciente. Mas é importante e interessante vocês verem também a calculadora Prevent, né? Que agora ele coloca de 30 a 79 anos, que a SCVD ele fazia até se não me engano, de 40 anos para cima. E agora já tem de 30 a 79 e ela tem alguns pontos mais específicos, assim. E ela foi apresentada em 2023, né? Então, ela é bem nova, é uma coisa interessante de verem também. Então, a investigação, né, da ATS ali, sempre ser realizada em pacientes com risco intermediário ou reestratificação de risco. Então, se o paciente você quer, sabe, já faz tempo que não faz e vai fazer uma reestratificação, você sempre vai pedir exames para você ver isso daí, né? Então, o score de cálcio coronariano é um dos principais hoje em dia para você ver. É importante dizer que ele não diz se você tem uma aterosclerose em si, mas ela diz se você tem probabilidade de ter, entendeu? Então, é importante saber disso. O ecodoppler colorido de carótida, você vai ver na carótida ali se tem alguma aterosclerose, se tiver alguma ele vai aparecer. Índice tornozelo braquial, isso é muito importante também, que é um exame mais, não digo fácil, mas é mais acessível, né? E abaixo de 0,9 até 0,41 ele já está no risco intermediário alto aí, e abaixo de 40 ele já está em muito alto risco, né? Aqui, isquemia miocárdica silenciosa. Bom, provavelmente vocês já sabem o que é, né? Que é uma isquemia miocárdica. E é silenciosa. Ela não vai demonstrar nenhum sintoma, ela não tem nenhum... Aqui, definida pela evidência objetiva de isquemia em um paciente sem angina e sem equivalente anginoso. Então, ele não sente nada. Ele só vai ter uma isquemia e deu, sabe? E a gente tem um problema aqui que a gente não vai rastrear todo mundo, sabe? Foi feito estudos já com rastreamento universal com todos os pacientes com diabetes e não mostrou resultado, assim, era tipo 2,7% a 3%, sabe? Então, não é muito interessante você fazer um rastreamento universal, mas você pode fazer em pessoas que têm risco intermediário, alto ou muito alto. É importante você fazer. E o exame que a gente sempre faz é o eletrocardiograma de repouso, anualmente. Isso para a gente poder fazer um rastreamento.
Quando que a gente faz uma investigação complementar, né? Se der anormalidade no ECG, obviamente, porque daí você vai ter que procurar mais coisas. Sintomas cardiovasculares típicos ou atípicos, que daí é dispneia, tem algumas mais pontuais. Evidência de ACS, que você já tem um infarto, já tem um AVC, você tem evidência disso, você vai fazer uma investigação complementar. E pacientes com score de cálcio acima de 400, né? Que é bem alto. E teste, se você tiver isso daí, né? Esses pontos aqui, além do ECG, deu problema no ECG, fez esses pontos aqui, deu problema, você vai fazer um teste ergométrico, que é o principal exame, porque a sensibilidade é 78%, a especificidade é 70% para doença arteriosclerótica. Então, é importante você ver isso, né? Aí tem outros exames, mas é se você não conseguir fazer o teste ergométrico, que é pessoas que já estão com uma morbidade alta, sabe? Então você vai abrir mão aqui da cintilografia do miocárdio. Custo-efetividade, ela é a melhorzinha que tem, sabe? Mas aí tem o ecocardio, tem a tomo e a ressonância. Então, esse é o passo a passo para você fazer uma investigação, né? Mas não fazer um rastreamento universal. É bom fazer um ECG ali anualmente e seguir por aqui. Bom, como manejar, né, esse paciente? Como a gente falou antes, a gente não pode fazer só o controle da hiperglicemia, né? Tem que ser um manejo de diversos fatores. Então, a gente vai ter que fazer mudança de estilo de vida, hipertensão arterial, dislipidemia, glicemia, tabagismo, terapia antiplaquetária. Aí eu não coloquei aqui, mas tem a questão da obesidade também. Então, todos esses a gente tem que tratar para poder fazer um manejo melhor assim do paciente. Então, como manejar esse paciente, né? A questão da dislipidemia, a gente usa estatina, quando usa, é um caos, assim, de você pensar se usa ou não usa, alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas, assim, ele primeiramente só é possível depois da determinação do risco cardiovascular, e aqui tem algumas orientações, né? Risco baixo é opcional, você pode usar ou não, mas dependendo, assim, isso vai de consenso, sim, com o paciente também, né? Se o paciente achar que é interessante usar, você achar que é interessante usar, pode usar, mas é opcional. Você pode tentar primeiro, com mudança de estilo de vida, tentar melhorar a dislipidemia dele. Intermediário é recomendado. Aí tem as potências, né, das estatinas. Você pode usar uma estatina de média potência aí. O alto é altamente recomendado, mas provavelmente se usa muito. E o muito alto é mandatório, né? Porque o cara já está com muito risco cardiovascular. Aqui é a métodos de tratamento, né? O risco baixo aqui é opcional. Então, sem uso da estatina, a gente tem que diminuir de 30% a 50%. Pode ser com mudança de estilo de vida, pode ser com diversas outras formas. E o LDL tem que ser menor que 100 e o não HDL tem que ser menor que 130. O intermediário, que é recomendado, né? A gente pode também fazer isso que sem uso da estatina. E o LDL tem que ser menor que 100 e o HDL menor que 130. Então aqui são as mesmas coisas, só muda se você usa ou não a estatina aqui. O alto, a gente tem que diminuir mais que 50% do uso da estatina, vai ter que diminuir mais de 50% nos valores. Então o LDL tem que ser menos de 70 e o não HDL tem que ser menor que 100. O muito alto, a mesma coisa, tem que ser mais restrito, assim, tem que ser menor que 50 o LDL e menor que 80 o não HDL. Aqui eu coloquei algumas, né, as potências moderadas, como vocês viram aqui antes, de redução de 30% a 50%, que é o que a gente pode usar lá na opcional e recomendada, e alta potência aqui no alto e muito alto. Aí tem tem duas aqui que a gente são preferíveis em taxa de filtração glomerular reduzida, né, que é a atorvastatina e fluvastatina. O monitoramento, então, o paciente com alto risco e muito alto risco deve ser monitorado a cada 3 meses até que os alvos sejam alcançados. Se isso não ocorrer, a gente pode fazer uma dose maior de estatina, ou a gente pode associar com ezetimiba, né? Que é outro dislipidemiante. Então, a questão do AS, né?
a gente faz a terapia antiplaquetária aqui, mas isso tem, se eu não me engano, até o Harrison, que quando a gente teve aula no Harrison dizia que podia fazer prevenção primária. Mas na última edição do Vilar, ele já disse que tem que ser prevenção secundária, que não foi, teve estudos novos, né, que mostraram que o AS não mostrou assim uma relevância muito importante assim se você fazia na prevenção primária, né? E a prevenção secundária, o que ela é, né? É alguém que já teve um problema cardiovascular, já teve um infarto, então você vai tratar, vai usar o AS. Tem pessoas que são alérgicas, né, a AS, então você pode usar o clopidogrel aqui, é uma alternativa interessante. A hipertensão, a meta que eu coloquei aqui, ó, de entre 130/85 e 120/70, porque também tem estudos mostrando que abaixo de 120/70 ele vai abaixo de 120/70 ele vai causar problemas já ao paciente, né? Porque como o paciente já tem uma insuficiência cardíaca, já tem um débito cardíaco ruim, abaixo de 120/70 ele já vai ter um probleminha, né? E aqui o uso principal é IECA e BRA, sempre é os dois, sempre tem que usar um ou o outro, você nunca pode usar os dois juntos, né? Então, ou você usa um captopril, enalapril, ou usa um losartana, que são bem acessíveis hoje em dia. E depois você adiciona apenas um, né? Ou tiazídico ou bloqueador do canal de cálcio. O bloqueador do canal de cálcio tem estudo mostrando que tem melhores desfechos do que os tiazídicos já, né? Que é um diurético. O controle glicêmico, assim, o Vilar mostra muito, né, o uso do SGLT2 e o GLP-1, mas a gente sabe que é difícil acesso hoje em dia para esses dois, principalmente o GLP-1, né? O SGLT2 já tem alguns aí que estão na faixa de 80, 90 reais, mas o GLP-1 ainda tá mais caro. Aqui a gente colocou se tiver diabetes e alguma doença arterial clinicamente significativa, né? Que já é o paciente que teve um infarto, já teve um AVC. Primeiro a gente começa então com terapia dupla, né? De metformina mais um SGLT2 ou análogo GLP-1. A gente sabe, né, que é caro esses dois aí, que no SUS a gente só vai ter metformina, aí a gente provavelmente já vai partir para insulina aqui, mas começa com esses dois, é a dica que eles dão lá, até porque o CGLT2 e o GLP-1 eles tem muito desfecho cardiovascular benéfico, né? E o SGLT2 também tem muito questão renal também. Então, se a imunoglobulina glicada aqui não diminuir, a gente vai pro esquema tríplice, né, que é metformina mais GLP-1 mais SGLT2. A alternativa aqui é metformina, SGLT2 ou GLP-1, mais outro antidiabético, né? Aí, se não melhorar, a gente vai para 4 medicamentos, que daí seria metformina, SGLP2, SGLT2 mais outro antidiabético. E a alternativa aqui a gente pode colocar, sempre vai ser assim, SGLT2, GLP-1 mais 2 ou insulina aqui, né? Um ou outro ou insulina. E daí tem a questão da insuficiência cardíaca, né? Insuficiência cardíaca a gente sempre prefere o SGLT2. Então é mesmo modelo aqui, mas não é ou. É sempre SGLT2. Então aqui seria sempre SGLT2, metformina SGLT2. Aqui também, mas daí você já pode adicionar o GLP-1 quando o SGLT2 já está no esquema. Na prática não vai ser bem isso, sabe? Na prática a gente vai ter que manejar o paciente conforme dá. Mas esse seria o mais benéfico, né? Então, o manejo da obesidade, vocês vão ter aula no próximo semestre só sobre obesidade, então vocês vão ver os fármacos por fármacos aqui, mas existem todos esses, e a questão da bariátrica também hoje em dia é bem importante, mas o GLP-1 vai tomar bastante espaço aí. Então, seria mais ou menos isso, gente, que teria sobre cardiovascular. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí. E é isso aí, muito obrigado, até mais.